Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais. Estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso painel de hoje aqui em nome da Unimed Erechim com o cartão Acesso Mais Fácil. Você garante seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades prontos para atender você. Chame no WhatsApp 54 9 91 20 2430 e peça já o seu Unimed Erechim. E também, junto conosco aqui no programa Painel, Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Eu me refiro, claro, a Uniprime Sul. Bom, nós vamos falar sobre a posse da nova diretoria da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, que foi recentemente, né, vai valer para o ano de 2025-26. E também vamos falar sobre o cenário econômico bastante conturbado que está se desenhando aí no mundo inteiro. Para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Darlan Dalla Rosa, empresário, presidente da ACIE, que foi reconduzido ao cargo há poucos dias, e o Túlio Lichtenstein, que é o proprietário da empresa Express S.A. Sejam ambos muito bem-vindos, sinto-se à vontade. E eu, se me permite, vou começar com o presidente da ACIE, já estendendo meus cumprimentos e os votos de uma exitosa gestão à frente da principal entidade econômica, cultural, industrial de Erechim. Obrigado. Hoje é uma satisfação estar novamente aqui no painel contigo, para nós falarmos um pouco da nossa ACIE, falarmos do segundo mandato que a gente está assumindo agora, na gestão 25-26, também falar um pouco com o Túlio aí do cenário mundial aí, nacional, da economia que estamos vivendo. Satisfação estar aqui. Ok, eu também saúdo da mesma forma, é a primeira vez que o Túlio vem aqui, mas nós quero estar aqui abrindo uma porta, um canal de comunicação, para que você também possa retornar mais vezes. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Odi, prazer, Darlan, obrigado pelo convite.
também pela primeira vez estando aqui no programa, no canal TV Erechim. Com certeza hoje a gente estará presente em futuras oportunidades, pode contar conosco. Túlio, você me espera um pouco, nós vamos dissecar um pouquinho mais aí o que a CIE, aquilo que é pão e manteiga para a direção, para o presidente, ou seja, já sabe o que pretende fazer, enfim e tal. Mas o grande público em casa não é obrigado a estar exatamente por dentro de todos os detalhes. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, então, a posse foi há poucos dias, né? Não sei se trocou um outro nome, mas a verdade é que o Darlan ficou 2 anos e agora é reconduzido ao cargo. Então, Odi, vou fazer um breve resumo da nossa primeira gestão e também explanar um pouco o que nós estamos planejando e já com a nova diretoria estamos já com martelo batido já para o primeiro ano, que tem muitas atividades. Então, logo que assumimos, a gente fez um planejamento de trabalho, onde a gente trouxe várias autoridades. Aí iniciamos com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, logo no início, onde ele veio, fez uma visita, explanou o que o governo do estado estava fazendo, as oportunidades que o estado poderia estar trazendo também para a nossa cidade e região. Nós também, desde aquela época, estamos junto com as demais entidades, trabalhando com o CODER, com a Unindústria, com o CDL, trabalhando com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, trabalhando para que as demandas regionais sejam ouvidas. Afinal de contas, os gargalos, né, que a gente encontra, eles vão mudando. Muitas coisas estão sendo atendidas e as demandas mudam. Então, em seguida, que a gente assumiu também, já iniciamos um diálogo com as entidades, nos aproximamos ainda mais das entidades, para buscar os objetivos comuns, que é as demandas regionais, principalmente a BR-477, a 480, que ligam importantes regiões, a duplicação também da 135, e também estamos trabalhando na 153, né, que é a rodovia federal. E em seguida trouxemos também o Banco Badesul, o BRDE, trouxemos palestras com a FINEP, com o BNDES, enfim, fizemos aí um planejamento, trouxemos também a palestra do Roberto Justus sobre questões tributárias. Enfim, nesse primeiro ano foram várias atividades mais a nível informativo. No segundo ano, o desafio foi ainda maior, que a gente tínhamos o planejamento, como foi um ano par, né, de FRINAP. Então, a gente mudou e inovou bastante da FRINAP e nos desafiamos ali a várias obras no parque, né? A gente inicialmente reformou o Polo de Cultura, que tinha bastante, alguns problemas de goteiras do teto, enfim, vários problemas que a gente foi obrigado a tomar uma atitude de realizar esses concertos. Depois, a gente fez a união dos pavilhões 1 e 2, ali que ficou muito bom, né? Sempre tinha que se contratar essa obra quando tínhamos eventos. E iniciamos a construção da Arena Cultural ACIE, também hoje ela está já em uma fase adiantada, né? Falta o fechamento lateral, a união dos 2 pavilhões, que a gente pretende nessa nova gestão fazer essa conclusão também. Então, esse compromisso com a entidade nos levou a aceitar permanecer por mais 2 anos, né? Porque a gente também tem compromissos financeiros assumidos, tem essas obras grandes em andamento. Também uma questão que a gente não nota, mas também toda a parte elétrica do parque estava numa condição bem complicada. E nós, inicialmente, não queríamos
fazer um investimento grande que foi feito também na parte elétrica. Mas em feiras, como tem um número muito grande de pessoas, também é utilizado nas cozinhas enfim, se demanda muito energia, né? Então corríamos risco ali de rompimento de um cabo, de algum fio, e aí também a gente meio que se obrigou a fazer uma reforma grande na parte elétrica, que também custou aí quase R$500 mil. Então o investimento no parque do ano passado e parte desse ano e uma parte de 2024, 23 e 24, beiram os R$5 milhões hoje. Então foram investimentos expressivos feitos no parque. Então por isso a gente aceitou o desafio de continuar mais 2 anos aí para finalizar as obras. Essa arena cultural, o que vem a ser? Eu gostaria de que o senhor detalhasse um pouquinho mais. A arena é essa construção nova que a gente fez, que está atrás dos pavilhões 1 e 2, ela mede 105 metros por 50, então são 5.500 metros quadrados. Ela está hoje na fase, já está coberta com piso. Acho que muitas pessoas de Erechim tiveram a oportunidade de já visitar na FRINAP, que teve os grandes shows ali. Então nós temos um projeto, até eu aproveito a oportunidade para seguir pedindo auxílio das empresas, né, daqui de Erechim e também de fora, porque é uma lei Rouanet, onde 4% da guia do imposto de renda pode ser revertido em benefício à CIE. Então, por exemplo, se a empresa tem lá uma guia de imposto de renda das pessoas jurídicas que têm o lucro, a apuração pelo lucro real de R$100 mil, ela pode destinar R$4 mil para a CIE. Se tem uma guia de R$1 milhão, pode estar aportando R$40 mil para a CIE, e 74% é por conta, vamos dizer, do projeto, e 26% é a contrapartida que a empresa tem que estar aportando essa contrapartida. O senhor falou então num investimento quase que obrigatório para colocar em prática alguns reparos necessários, né, em uma despesa aí, o investimento de cerca de R$5 milhões. Eu pergunto para o Túlio, se ele tivesse nesse segundo mandato de investir mais 5 milhões, digamos, em coisas necessárias, enfim, olhando o cenário nacional, sem a gente, depois nós vamos falar no próximo bloco sobre essa questão mundial, você entende que seria normal, tranquilo, ou seria mais complicado? Então, Odi, primeiramente, parabenizar novamente o Darlan e toda a direção da CIE pela reeleição, né? A gente sabe hoje, Odi, do desafio que uma empresa, uma entidade, uma associação possui no dia a dia. E a CIE, a associação, não é nada mais do que uma empresa. Ela precisa de recebimento, precisa de aportes, tanto dos associados, tanto de governo público, municipal, estadual, federal também, né? Então a gente sabe que é disso que ela consegue se manter de pé. E novamente, já conversei isso com o Darlan em outras oportunidades, a gente parabeniza pela coragem de ter feito todos esses investimentos, a coragem de todos esses aportes, de todas essas mudanças dentro do Parque da CIE, e hoje Erechim precisa muito, ganha muito, tendo essas pessoas em frente da direção da CIE, e também a cidade ganha muito em ter uma estrutura que pode receber nossos municípios vizinhos, municípios da região do Alto Uruguai ou até de outros estados que venham participar das nossas feiras, dos shows, e conhecer muito do que Erechim tem para desenvolver e mostrar de produtos e empresas, tanto do comércio, agroindústria, que possam muito trazer para os visitantes, né, hoje. Mas respondendo a tua pergunta mais diretamente, a gente vê hoje, pelo cenário atual, um cenário do mercado interno de juros altos, de algumas projeções inadimplentes futuras, ter a audácia, ter a coragem de fazer os investimentos que foram feitos no parque agora, eu diria que demanda realmente muita coragem, tá?
Essa direção, o Darlan e seus demais colegas, foram muito audaciosos e eu vejo que pelo mercado, pelo custo financeiro também de financiamentos e empréstimos, isso foi realizado no momento certo. Se for ser realizado hoje, com certeza o custo financeiro já estaria maior, a realidade já é diferente. O senhor também entende assim o que o senhor disse lá na sua posse, que pretende investir em inovação, uma série de coisas, na parte tecnológica especialmente. Exatamente, hoje olha só, realmente o cenário mudou um pouco, grande parte dessa obra já está concluída, a tendência das empresas e do cenário nacional de 2025, principalmente no segundo semestre, é um pouco de uma desaceleração da atividade econômica, o que vai gerar menos resultado para as empresas, consequentemente, os 4% um pouquinho mais magrinho. Então, como disse o nosso amigo Túlio, o desafio nosso da diretoria aumenta um pouco, porque nós vamos ter que bater em outras portas, em mais portas para atingir o nosso objetivo. E realmente falta ainda alguns valores, eu não diria que 5 milhões, mas para concluir o que a gente quer fazer no parque, realmente eu acho que nós vamos, e também saldar um pouco de dívidas que nós contratamos para finalizar algumas obras, nós vamos precisar aí em termos de 3 milhões a 4 milhões de reais, a busca nesse duênio aí 2024, 2025, 2026. Então o desafio é grande hoje, mas nós temos certeza que vamos estar buscando aí em outras portas também, porque nós precisamos e vamos concluir nossos objetivos. Eu não sei se eu me enganei antes, mas eu referi a CIE, eu quero dizer certo, é a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. Se eu inverti os Cs antes, eu estou colocando a coisa na devida ordem aí. Eu percebo, assim como observador, sem falar com o senhor, sem falar com outros seus colegas, até porque a gente não tem muito contato, mas eu não estou mais exatamente na ativa como estive uns anos atrás, jornalisticamente, mas eu percebo assim que também há uma preocupação da direção e especialmente sua, por ser um homem mais novo, enfim e tal, de trazer mais parceiros para dentro da ACIE. Eu não sei se eu enxergo bem, isso não foi dito assim exatamente às claras, assim, não foi feito, não sei se foi feito um apelo ou não estou, mas me parece que existe um intento nesse sentido. E eu acho que seria interessante que todos fortalecessem essa associação que não tem dono, ela pertence a todos. Olha, hoje nós estamos em uma campanha agora, iniciamos uma campanha, você colocou muito bem, para associar mais empresas. Hoje, como diz o nosso prefeito, existe mais de 20 mil CNPJs ativos, sendo que metade mais ou menos são MEI, e metade são micro, pequenas e médias e grandes empresas. E nós estamos realmente iniciando uma campanha com visitas e buscando novos associados para que esses associados venham a fazer parte da CIE. Porque se você dizer assim, não, mas o que o associado tem de vantagem em ser associado da CIE? Embora não seja muito claro às vistas, mas são muitas as vantagens. Primeiramente, que a CIE defende a cidade, os interesses da cidade e da região. Nós estamos sempre junto aos deputados, junto ao poder público federal, municipal e estadual, mantendo esse diálogo em busca, como eu falei antes, de nós alcançarmos as demandas e suprirmos as demandas regionais que cada vez são mais latentes e são necessárias para a continuidade do crescimento de Erechim. Hoje, e que elas são muitas e conhecidas, algumas eu já citei antes, eu cito mais, inclusive o aeroporto nosso, que nós precisamos ter um
uma definição aí de ampliação de pista, de busca de algum voo que não seja exatamente para os mesmos destinos que Erechim e Chapecó têm, aonde nós, buscando destinos novos, as pessoas de Chapecó e de Erechim podem vir a Erechim tomar um voo, por exemplo, para Navegantes, para Foz do Iguaçu ou para algum destino do Mato Grosso, que não são exatamente os destinos que Chapecó tem e Passo Fundo tem, ou mesmo a Porto Alegre, que tem muita gente se deslocando. Então, assim, nós temos isso, nós temos, nós estamos à frente, não é uma empresa, uma entidade à frente, defendendo as empresas. Nós temos os pratas da casa, nós temos cursos agora, estamos lançando um curso sobre inteligência artificial também, nós vamos em seguida estar divulgando e trazendo sempre contatos com bancos, com possíveis feiras internacionais que existem, que nem a gente trouxe já, que as empresas podem participar, muitas vezes não conhecem. Então, existe uma série de vantagens que a CIE traz para os associados. Um dado importante, por exemplo, as feiras FRINAP e Expo Erechim. Se a empresa simplesmente ter o benefício de ser associado na redução do preço do metro quadrado, já paga o ano inteiro de ser associado. Então, além de muitos outros benefícios... Tem essa compensação, então? Sim. Tem essa contrapartida e o próprio usar o espaço. Nós hoje estamos... hoje o parque tem um espaço que poucas... cidades do Rio Grande do Sul tem. E ele está disponível a fazer treinamentos, a fazer cursos, a fazer integração com os funcionários, enfim, tudo por um preço bem mais acessível do que uma empresa que não é associada. Então, as mensalidades também, a gente está criando hoje valores bem mais acessíveis para que as pessoas e as empresas se associem. Então, eu convido as empresas que não são associadas, realmente que conheçam nossos planos de se associar, que realmente compensa muito. Túlio, a CIE tem 106 anos, ninguém era nascido aqui, acho que todo mundo que está assistindo também não era. Mas ela já respirava, já existia, né? Por que o senhor acha que é importante, não sei o que o senhor pensa, né, a respeito de ingressar, se juntar à entidade? Complementando então, Darlan, hoje a gente vê a importância, dentro dos 106 anos, da importância que a CIE tem para Erechim, mas também a importância agora da CIE Jovem, que está cada vez mais se aproximando, né, Darlan, da entidade mãe, e principalmente com uma diretoria atual muito promissora, dessa diretoria atual da CIE Jovem, que recentemente, na semana anterior, no primeiro evento que fizeram nesse ano, conseguiram levar mais de 200 pessoas, mais de 250 pessoas para dentro lá do Polo da Cultura, prestigiar um evento, trazer uma pessoa de grande importância para a nossa região, né? E fazer com que muitas vezes aí um papel que a própria direção da CIE Jovem e da própria CIE, também de CIE, consiga trazer todo esse pessoal, esses novos empresários, novos empreendedores para dentro da associação, seja desse formato como o Darlan comentou, com alguma mensalidade inicial mais atrativa, e até empresas já mais estruturadas que já podem contribuir com um valor um pouco maior por mês também. Mas eu vejo que aumenta a participação da CIE Jovem, ela vai ajudar a abrir muito leque de oportunidades para trazer novos associados para dentro da CIE, podendo contribuir aí para futuros projetos, futuras reformas e melhorias dentro do nosso parque, né, Darlan? Até porque a naturalidade da evolução de todos nós, tudo indica, obviamente, que um dia o bastão vai ser passado para esses mais jovens, né? Então tem que existir essa continuidade, né? Levando sempre muito, a minha visão é levando muita seriedade, a responsabilidade, o comprometimento que os atuais, os antigos, ex-presidentes, ex-diretorias e atuais diretorias fornecem e prestam, né, para a associação. Tem que se levar essa responsabilidade. A gente sabe que não é fácil administrar e fazer tantos investimentos como foram feitos, né, Darlan? Mas existe um pessoal aí muito promissor que, com o tempo, pode estar assumindo esses desafios também.
Ok, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já retornamos. Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além. Acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Venha evoluir e viver o lado Prime da vida com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos retomando o nosso painel de hoje em nome de Unimed Erechim e de Uniprime Sul, recebendo prazerosamente aqui o presidente da CIE, que foi reconduzido ao cargo, o empresário Darlan Dalla Rosa, que também é economista, né? E o Túlio Lichtenstein, que é o proprietário da Express SA e também é economista e sabe, sei lá, mais o que, né, que não vou citar aqui, porque o nosso programa tem apenas 40 minutos. Deixa eu retornar um pouquinho antes de nós abordar aí o cenário mundial. Eu gostaria de saber mais ou menos o calendário da CIE para o restante de 2025. Então, Odi, nós temos, vou resumir em as principais atividades que nós teremos esse ano. Então, agora nós temos um curso que está sendo lançado sobre inteligência artificial, que é muito importante, um curso de 8 horas. O pessoal que está ministrando vem de São Paulo, então vamos estar abrindo inscrições nos próximos dias. Também teremos mais 2 pratas da casa, que valorizam as empresas aqui de Erechim. Estamos aí fechando quem serão as empresas que estarão apresentando o Prata da Casa. Temos, junto com a Secretaria da Cultura e a Prefeitura Municipal, o Festival de Danças, que hoje já é um dos maiores do sul do Brasil, né? Tudo com entrada franca, onde teremos vários dançarinos, desde crianças até da melhor idade. Então é um festival que se tornou grande já, que é feito lá na CIE. Também estamos programando uma Oktoberfest muito grande. Teremos a gravação do disco dos 30 anos do Grupo Passarela, na sexta-feira de noite. No sábado também com conjuntos de grande expressão. Então, sexta, sábado e domingo, no dia 24, 25 e 26 de outubro, vai ser a Oktoberfest. Nós pretendemos que não seja cobrado ingresso nem do Festival de Dança, que não é cobrado, nem da Oktoberfest e nem da Expo Erechim, que terá
juntamente um grande rodeio, que é uma novidade para Erechim e para a região, também sem a cobrança de ingresso. Nós estávamos reunidos na sexta-feira por um grande tempo junto com o pessoal do marketing, trabalhando em cima da arena de shows que vai ser montada para o rodeio e também que é junto com a Expo Erechim. E todos os espaços da Expo Erechim já estão sendo vendidos, comercializados, com grande aceitação, que será aberta no dia 19 de novembro, anterior ao feriado do dia 20 de novembro, que é uma quinta-feira. Então será quinta 20, 21 sexta, 22 sábado e 23 domingo, a nossa Expo Erechim, com 4 dias, que será uma grande feira. Bom, nós vamos conversar mais ao longo do ano ainda a respeito desses eventos, mas só para refrescar aí a memória, então, ver se eu peguei bem. A Expo Erechim 2025, então, é para o mês de novembro. A Oktoberfest, obviamente, em outubro. Né? E quando é que é mesmo? Festival de dança no final de agosto, no finalzinho de agosto, ali na data que 29 e 30 de agosto, alguma coisa assim a ser confirmada, mas é no final do mês de agosto. E os interessados no curso de inteligência artificial, fazer contato com a CIE? Fazer contato na secretaria da CIE, que já as inscrições devem estar sendo abertas essa semana. Só para associados ou associados e também não associados. Ok. Bom, agora nós vamos ver se a gente consegue desvirar o mundo. Me disseram que o mundo está de cabeça para baixo. Eu vou usar essa expressão grotesca de minha parte, né? Mas procede ou não procede? Como é que está a coisa? Então, seu Odi, o que a gente está vivenciando nesse momento, né, em todo o setor financeiro? Nós temos duas principais situações. Uma que é o nosso mercado interno e outra o mercado externo. Mercado interno, estamos vendo o Brasil sem conseguir conter a inflação, chegando a índices acima de 5,5%, chegando projeção aí até final de 2025 a bater os 5,8%. E, por outro lado, também a alta taxa de juros, né? A gente está vendo a taxa básica de juros, que saiu lá dos 7%, 8%, 10% para os 14,25% ao ano, considerando que ainda teremos agora, nos próximos dias, mais uma reunião do cupom, elevando mais um pouco ainda a nossa taxa básica de juros, podendo chegar até final de 2025 nos 15% ao ano, né? Então, isso é uma realidade que a gente está vivenciando, sem contar também o reflexo que isso... tanto o nosso controle, a inflação em alta, a taxa de juros em alta, também elevando a cotação do dólar, que a gente sempre comenta, chegando hoje, por mais que recuou um pouco alguns dias atrás, hoje trabalhando-se uma cotação na casa dos R$ 5,80. Então, isso também vem em frente às situações que a gente vem vivenciando nesse momento. E, por outro lado, né, hoje falando um pouquinho sobre o que a gente está mais enxergando e vendo nesses últimos dias, dá para se falar aí de uma possível terceira guerra, né? A gente está vendo vários conflitos que estão atuais acontecendo ainda, que é em torno da Rússia e da Ucrânia, Israel e Hamas, tensões de China e Irã, e agora, né, essa questão do governo Trump. O governo que era tão esperado, que inicialmente, nos seus primeiros meses de mandato, já apresentou mudanças muito significativas, mas que agora, frente a algumas decisões, frente a algumas medidas, deixou todo o mercado mundial em alerta e também sem dúvidas e umas certas incertezas e inseguranças do que irá acontecer pela frente. Tanto que a gente presenciou que das primeiras medidas, primeiros anúncios de tarifas que foram mencionados pelo governo Trump, já houve duas alterações. Já houve uma na primeira semana, no início da semana passada, e outra já no dia 11 agora também já tivemos uma nova intervenção, retraindo um pouco as primeiras decisões. Quero lembrar sempre que esse programa está sendo gravado no dia 14 e eu estou ressaltando isso porque com a velocidade que os fatos sucedem, né, especialmente a partir dos Estados Unidos e China e tal, né, nessa guerra comercial,
dá para se dizer, ou tarifária, ou sei lá o quê, né? Pode ser que de repente o senhor esteja assistindo o programa no dia de Páscoa e a situação tenha mudado, né? Esperamos que sim, né, Odi? A gente já está vendo que está um redirecionamento, né? O Trump, com essa questão da guerra tributária, ele já retornou atrás, fazendo com que todos os países fossem taxados em apenas 10%, exceto a China. Então, ainda existe essa questão dos Estados Unidos tributando a China em 145%, China tributando os Estados Unidos em 125%. Mas aonde que vai chegar tudo isso, né? A inflação nos Estados Unidos, ela já mostrou que elas podem sair dos atuais 2,4% para os 2,7%, se não houver alguma medida, se não tiver alguma intervenção. O próprio PIB dos Estados Unidos já apresentou queda de 2,1% para 1,7%, sem considerar também várias empresas americanas que estão perdendo seu valor. A gente pode citar o exemplo da Apple, que ela teve mais de 700 bilhões de dólares de perda de valor de mercado, frente à atual situação. A gente pode ver com o próprio iPhone, que hoje é ainda um dos principais produtos que são comercializados pelos Estados Unidos, que se eles deixarem de ser fabricados na China e passar a ser fabricado nos Estados Unidos, a sua valorização, o seu aumento de preço pode chegar até 40%, 50% ou 60% a mais do que é praticado hoje. Já para o Brasil, a gente está vendo que, com toda essa questão, a China também está buscando novos parceiros, tanto para a carne, tanto para o setor de commodities, a carne, alimentos, grão de soja e até suco de laranja, a gente pode comentar, que também hoje está sendo muito avaliado. Pode ser que o Brasil tenha uma oportunidade aí de estar fazendo negócios com a China para suprir no mercado, né? Fica à vontade se quiser fazer alguma questão aí que te preocupa ou não. Olha, Odi, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. O presidente Trump, ou ele tem uma estratégia muito bem desenhada para o que eles estão fazendo, ou eles estão um pouco perdidos, porque ele lança uma medida, dá um impacto global gigantesco, onde as moedas ficam oscilando fortemente para cima e para baixo, onde as bolsas de valores ficam oscilando fortemente para cima e para baixo, e isso acaba desregulando o mercado. Como eu disse, tem muitas empresas e muitas pessoas que são muito beneficiados com acertos nos movimentos de ações e de moedas, e muitas outras muito prejudicadas, como a gente viu o Túlio bem falando. Tem empresas que perderam bilhões, evaporaram de um dia para o outro por um simples comentário do presidente Trump. Então, eu acredito mais na segunda opção, que estão um pouco perdidos. A China é a segunda maior economia do mundo. Os Estados Unidos, um pouco ali atrás, eles definiram que a China seria a sua grande indústria. Então, a maioria dos produtos são importados dos Estados Unidos e fabricados na China. Esse tarifaço realmente impacta muito, inclusive na inflação dos Estados Unidos, como Túlio bem comentou. O que o Trump está fazendo? A economia dos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos, ela já vem em crescente. Eu tive agora em janeiro, fiquei um período nos Estados Unidos, e a gente nota que os preços realmente não param de subir lá também. Aí você pega e entra com uma política imigratória que não deixa mais os imigrantes entrarem e está tirando os imigrantes, expulsando os imigrantes que estão ilegais. Aí você vai ter o quê? O impacto na mão de obra. Para você reindustrializar um país, não é de um dia para o outro. Se você fala em bens de capitais, como automóveis, como bens de tecnologia, isso demora de 1 ano, 2 anos, 3 anos para montar uma indústria. E requer investimento e requer mão de obra, coisa que os Estados Unidos não têm. Hoje
Hoje a empregabilidade dos Estados Unidos é 96%. Eles têm 4% de mão de obra que não está no mercado de trabalho. Isso também vai gerar inflação. Por quê? O americano ele não entra nas funções mais braçais. O americano está nos grandes escritórios, ele está na questão da gestão das empresas, e quem faz o trabalho dentro das fábricas, dentro da região do turismo, que é restaurantes e hotéis, são os imigrantes. Então, realmente, e lá a política de trabalho é diferente. Ele trabalha aqui hoje, na manhã seguinte ele chega e diz, eu estou indo embora, está aqui meu acerto, me paga, e é por semana, por hora. Então, isto também vai gerar inflação. Então, eu acho que o governo, quem somos nós para falar da principal economia do mundo, que também impacta fortemente no Brasil, mas deveriam de pensar um pouco melhor antes de estar fazendo todos esses movimentos drásticos que impactam na vida de todos nós. Darlan, seguindo a tua linha de raciocínio aqui, somente o dólar teve 10% de desvalorização em relação ao euro desde que iniciou esses primeiros discursos que o Trump fez na semana passada para cá. A Bolsa de Valores, bolsas globais, tiveram 6,6 trilhões de perdas de valor de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 14, antes de nós vir aqui para o programa, a Nasdaq já estava reagindo diferente, já estava com 1,70% de alta. SP500 também, são as duas principais bolsas americanas, já estava com 1,37% de alta. O que significa isso? Que essa nova medida que o Trump anunciou na sexta-feira de recuar por 90 dias, taxando somente 10% todos os demais países, exceto a China, o mercado já voltou a enxergar um pouquinho diferente, de uma forma positiva, porque o Trump se deu conta que tanto Japão, países da comunidade da União Europeia, eles começaram a se aproximar da China para fazer negócios também. Então, o Trump, por si só, ele teve que recuar, voltar um pouquinho atrás e poder tentar conduzir as coisas de uma forma mais natural, não de uma forma tão drástica como ele achou que poderia ser feito, né? Nós tivemos ao menos os créditos foram dados ao Elon Musk, né, chamando o braço direito que teria implementado essas políticas econômicas, essas coisas todas do Trump, chamado de burro, né? Eu não sei se isso, mas e a gente, por outro lado, sabe que o presidente, ele é meio que... ele não suporta pressão contrária, né? Ele não é muito de aceitar isso. Mas pegando assim, aproveitando o senhor acha que a continuar assim, esse aparente barco à deriva ou sem um capitão aí, né? Nós podemos correr riscos de escorregar para uma guerra, digamos, militar, saindo da guerra comercial ou... É um risco, né, Odi? É um risco que pode existir. Estou falando assim, mas... não quero ser irresponsável, mas... Sim. Na minha percepção, eu vejo que, tratando-se da principal economia mundial, Estados Unidos, e a segunda maior economia, China, eu vejo que tem que haver um certo acordo, algo mais pacífico, para que não se caminhe para esse lado. A gente está vendo que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, já alertou que pode provocar até 7% de uma redução da economia global. Isso é um dado muito importante. Então, eu vejo que eu não consigo enxergar que vai se sair de uma guerra tarifária, uma guerra tributária, para realmente uma terceira guerra mundial. Mas precisa, sim, haver uma intervenção, porque a gente está vendo os Estados Unidos, que sempre foi conhecido por juros, um país de juros baixos, a gente já está vendo que está tendo subindo as taxas de juros lá. O Federal Reserve, Banco Central Americano, já está prevendo aumento de taxas de juros. A gente já está vendo a inflação aumentar. A gente está vendo o PIB nos Estados Unidos recuar, coisa que não era vista até anos atrás.
Então, tem que existir algo para preservar, principalmente, o próprio valor, a própria questão da moeda deles, o dólar, que hoje é a nossa principal moeda ainda mundial. Então, tem que haver medidas, tem que ter esse primeiro recuo que o Trump fez aí, isentando 90 dias, o mercado hoje já está enxergando de uma forma positiva e pretendemos agora, nos próximos dias, enxergar novas mudanças também. Ok. Eu gostaria de saber do presidente da CIE o que está mais difícil, digamos, uma duplicação da RS 135 ou a pavimentação da BR 153. O que está mais complicado, o que seria, digamos assim, minimamente viável? Porque eu, sinceramente, acho muito complicado, aí, considerando, inclusive, a nossa representatividade política em Brasília. Então, Odi, só fechando o assunto, eu concordo com o Túlio e já respondo sua pergunta. Eu acredito que dentro de todo esse cenário atual, o Brasil pode ser beneficiado em vários setores. Isso que a gente acredita que essa turbulência que está havendo entre Estados Unidos e China pode trazer aí uma aproximação maior e um aumento de volume no comércio entre o Brasil e China. Agora, respondendo a tua pergunta do 1 milhão, Odi, nós estamos aí trabalhando junto com o Marcelo, também o presidente da FAMURS, com o presidente da AMAL, as entidades aí, e também teve uma reunião na sexta-feira agora lá no Palácio Piratini sobre a duplicação da 135. Essa duplicação, ela vai sair. O que nós estamos discutindo é o valor do pedágio, e se vai ter ou não vai ter pedágio. No meu entendimento, se não tiver pedágio, não sai a duplicação, porque não há recursos. O que a gente tem que trabalhar é para minimizar o valor do pedágio, para ter um pedágio que seja, que dá para as empresas pagarem. O que a gente pensa muito? No automóvel, mas não é só o automóvel. É todo o setor de transporte, que a nossa matriz é rodoviária, vai encarecer o produto na gôndola do supermercado. Então, nós temos que realmente nos unir e bater nessa tecla para ter um valor de pedágio acessível. E quanto a 153, agora está andando a passos de formiga, né? Agora, a parte da ambiental, que era o que estava pegando, andou, teve um passo a mais, mas também falta recurso. Nós teríamos que colocar essa obra no PAC. Sem colocar no PAC, eu acho que a curto prazo também é uma esperança que cada dia está mais longe. Muito bem. Afora, o senhor também deve ter pensado nisso, obviamente, né? E afora as questões que eu conheci de perto, as questões das perdas de vidas que a gente tem tido na 135. Realmente está se tornando uma via muito perigosa, uma via que exige muita cautela de todos que trafegam aí, e a gente sabe que o fluxo de veículos tem aumentado ano após ano. Darlan, muito obrigado pela participação aqui. Como eu disse antes, um mandato exitoso. Muito obrigado hoje pela oportunidade e agradecemos também o espaço que você tem nos dado para estar falando um pouco da CIE e falando um pouco da economia. Vamos conversar mais. Túlio, obrigado. Renovo também que você retorne aqui. Com toda certeza, hoje pode contar conosco. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Darlan, também pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E nós agradecemos a todos aí, quero desejar em nome dos três aqui, se me permite, uma feliz Páscoa, né? Para todos que estão nos prestigiando aos nossos convidados aqui de hoje. Uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor?
Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.